Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ingrid Ladeira, pesquisadora associada do LPPE-UERJ. Estamos apresentando a série de entrevistas Memória LPPE 20 anos. Bom, eu sou a Alexandra Tedeschi, sou integrante também do LPPE, assim como a Ingrid. Sou aqui da UERJ, do Departamento de História, da área de História Contemporânea, e junto com a Ingrid estou aqui organizando, estamos fazendo juntas essa apresentação do projeto que comemora, pretende comemorar os 20 anos do LPPE, e nesse caso aqui com entrevistas, como disse a Ingrid, dos professores, dos coordenadores, tentando resgatar um pouco da memória do laboratório e da importância que tem pensar isso que aconteceu, esses 20 anos pregressos, para que a gente possa pensar o nosso papel hoje e tudo aquilo que a gente pode vir a se tornar, de tudo aquilo que a gente vai, do papel que a gente vai assumindo conforme as circunstâncias mudam. Então, sem me alongar demais, acho que as entrevistas falam por si, então a gente vai dar início agora então à apresentação dessa série. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube. Estamos aqui no LPPE, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é dia 21 de setembro de 2022 e estamos com a professora Alexandra Tedeschi, professora do Departamento de História da UERJ, e iniciando mais um vídeo do Memória LPPE UERJ 20 anos. Bom, primeiro eu queria agradecer a professora Alexandra por participar, não só como entrevistada hoje, mas também como coordenadora do projeto. Acho que para o LPPE é uma grande, se me permite, aquisição a sua entrada. Primeiro, professora Alexandra, eu queria perguntar sobre a sua formação acadêmica e a sua trajetória de ingresso aqui na UERJ. Você podia contar um pouco para nós? Bom, Ingrid, muito obrigada pelo convite, pelo tempo. Aproveito para já te agradecer de volta pela parceria do projeto. Eu vou começar do começo, mas não muito, para não me estender demais. Mas eu sou formada em História e tenho a graduação também em História, ambos pela Unesp de Franca. Isso foi muito tempo atrás, eu terminei o mestrado em 2012. Depois eu passei um tempo trabalhando no ensino básico e fiz o doutorado na Unicamp, defendi em 2018. E defendi no finzinho de 2018, e aí no momento de decidir, enfim, os próximos passos, quando a gente termina a tese, eu acabei morando 6 meses em Uberaba, fui professora substituta da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e no encerramento do contrato eu prestei concurso aqui para a UERJ. Acho que não posso deixar de dizer que meu ingresso na UERJ foi todo ele marcado pela pandemia. Embora eu tenha passado no concurso no fim de 2019 e tenha sido convocada já no começo de 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu fiquei um tempo, digamos assim, numa espécie de limbo, por conta dessa situação super difícil que ninguém imaginava, a proporção que ia tomar. Então, no fim, eu acabei assumindo como professora aqui na UERJ em novembro de 2020, e a partir já de 2021 assumindo disciplinas online. Então, assim, na minha cabeça eu tenho 2 começos, O começo, na verdade 3, O começo quando eu passei no concurso e me mudei para o Rio, depois o começo online e finalmente agora que a gente está de volta presencial, o começo efetivo, digamos assim. Bacana. Eu queria saber agora, como o LPPE contribuiu para o direcionamento de seus interesses no ensino, na pesquisa e na extensão? Bom, Ingrid, quando eu comecei aqui na UERJ, então faz pouco tempo, digamos assim, 1 ano e meio, mais ou menos, dentro da área de moderna contemporânea, eu dividi algumas disciplinas com a professora Angela Roberti e com o professor Flaviano Isolano. E um pouco através desse contato, das nossas afinidades temáticas, eles me convidaram para integrar o LPPE, o laboratório. E foi uma alegria muito grande, porque eu venho na minha área de pesquisa no doutorado, eu pesquisei América Latina contemporânea, eu pesquisei a história da Argentina nos anos 50, 60, mas ao mesmo tempo que era uma pesquisa sobre a Argentina, era uma pesquisa também que envolvia metodologia de história intelectual, ou digamos assim, história da ciência, tinha uma preocupação com isso. E também tinha uma questão por trás da tese, que era justamente um encontro entre a América Latina e o mundo contemporâneo, porque eu estava justamente tentando pensar
um fluxo internacional de algumas ideias que passavam pela Argentina, assumiam uma forma específica lá, mas que não eram singularmente argentinas, né? Sobretudo de matriz alemã e etc. Estou dizendo tudo isso por quê? Né? Porque a entrada no LPPE me permitiu dar uma forma institucional, digamos assim, ou uma forma de trabalho, uma forma pragmática, para uma coisa que na tese era uma intuição, digamos assim, né? Que era esse encontro, essa possibilidade desse encontro entre temas específicos de trabalho, como História da América, e temas relativos à história contemporânea. Uma outra dimensão que eu acho que eu não posso deixar de abordar, né, que eu acho que um laboratório como o LPPE dialoga muito e impacta muito no jeito que eu penso minha pesquisa a partir de agora, né, porque eu não estudo mais a Argentina, mas sigo interessada em estudar a história da universidade, né, de modo mais amplo, não só a Argentina, mas a universidade como um fenômeno moderno e também as críticas que se faz a ela, né, esse é o meu novo objeto. E eu acho que uma das questões que aparecem como motivadoras desse interesse é justamente o fato de que essa instituição atravessa nos últimos anos, né, não é bem uma crise, né, no sentido clássico do termo, mas assim, talvez uma crítica, né, sistêmica, espalhada por vários nichos do mundo social, e que muitas vezes a gente acaba interpretando como se fosse simplesmente uma negação do conhecimento. Eu quero dizer que a crítica da universidade é tão antiga quanto ela própria. E muitas vezes essa crítica ela vem de um certo distanciamento da universidade em relação ao seu entorno. Não que a universidade não deva preservar a sua autonomia, ao contrário, eu acho que ela é um espaço bem definido e deve lutar pelas suas fronteiras, inclusive. Mas é porque muitas vezes ninguém sabe, né? As pessoas não sabem o que se faz aqui dentro e, sobretudo, como se faz. Né? Então, eu acho que muito desse desencontro, desse desconhecimento, vem um pouco do fato, né, de que a gente digo, né, institucionalmente, né, em termos de Brasil, em termos de América Latina, não se preocupa o suficiente com elucidar os mecanismos através dos quais a gente faz pesquisa. E, né, por que eu estou dizendo isso? Para fechar o assunto. Porque eu acho que o LPPE permite, através, né, dos seus projetos de divulgação, dos seus projetos de alcance mais abrangente nas redes sociais, justamente recuperar essa dinâmica do saber e seu fazer-se, né? Não dele pronto, mas, enfim, de como que isso vai sendo feito no cotidiano. Acho que isso aproxima a universidade do seu entorno. E para mim, bom, para mim é uma oportunidade de amadurecimento profissional, por conviver, né, com os professores do laboratório, com os bolsistas, é uma coisa assim, que realmente marca muito esse meu começo aqui na UERJ. Bacana, ficamos felizes também com o seu aceito. Sendo assim, eu gostaria de saber qual o papel de laboratórios como o LPPE para o UERJ e para a universidade, de um modo geral, e como o LPPE impacta na formação dos alunos. Bom, começando pelo fim, eu acho que um laboratório como o LPPE, né, destaco o LPPE por ser o que eu conheço mais de perto, ele tem um impacto fundamental na vida discente, na trajetória discente, sobretudo por uma questão que às vezes ela não é muito considerada, que é a dimensão do convívio. Eu quero não o convívio, claro, tem o convívio afetivo, mas o convívio institucional. Quero dizer com isso, né, que a atividade, o crescimento de uma pessoa na universidade, ele não está restrito só àquele momento que a pessoa está na sala de aula ali, né? Às vezes as melhores ideias que a gente tem, elas são feitas, né, num corredor, num cafezinho, certo? Eu acho que a possibilidade, né, de partilhar a experiência da vida universitária para além da sala de aula é um ganho difícil de medir, né, mas assim muito relevante. A gente viu a perda que a pandemia, né, ou seja, a privação desse contato presencial causou para todo mundo, né, e para os alunos especialmente. Então, acho que um espaço onde a gente tem uma ideia e outra pessoa ajuda da forma a ideia, quer dizer, essa possibilidade de experienciar a vida universitária é um ganho assim, realmente muito importante. E para a universidade, né, eu acho que é na mesma linha do que eu estava dizendo antes, né, quer dizer, a universidade não é só um momento da sala de aula, né? O laboratório é uma instância que ela não é nem intermediária, ela é uma instância que possibilita que essa experiência universitária seja rica, né? Porque muitas vezes, né, a gente tem dificuldade de ficar, mas o que se faz na universidade, né? Como é que é
cotidiano, etc., porque de fato a gente não fica só dando aula, né, ou coisas desse tipo. Eu acho que um laboratório que conjuga a experiência de pesquisa, de ensino e de extensão, como é o LPPE, ele ajuda a dar materialidade, a dar forma para uma expectativa que ela é uma expectativa norteadora, né, do tripé, ensino, pesquisa e extensão, mas que muito raras vezes a gente tem a oportunidade de ver isso funcionando de modo articulado. Eu acho que esse é o papel dos laboratórios, ou seja, um papel central na defesa dessa instituição, não dessa UERJ, mas das universidades de modo geral, né? Ou seja, é uma parte inegociável da existência e da ampliação, né, da universidade em si. Bacana. Agora eu gostaria que você comentasse algo mais subjetivo, mais afetivo também. Como você imagina o LPPE daqui a 20 anos? Bom, eu acho que eu imagino o LPPE daqui a 20 anos, junto com como eu imagino a universidade, a UERJ e a Universidade Brasileira daqui a 20 anos também. Né? Não acho que vai estar tudo resolvido, mas eu acho que muitas coisas precisam ser tomadas, né? As políticas de expansão, de democratização, enfim, acho que tem muita coisa para fazer. E o que eu espero, na verdade, assim, se eu pudesse, digamos, abusar, né, dessa ideia da expectativa, que como se ela fosse uma profecia autorrealizável, né, eu queria que daqui a 20 anos a gente estivesse aqui pensando como seriam os próximos 20, né, que a gente consiga manter esse horizonte sempre aberto, manter a perspectiva de futuro sempre organizando as ações que a gente faz, né, que nunca são de curto prazo. Às vezes os projetos são pequenos, mas os impactos deles ressoam no tempo, né? Então, a minha expectativa é que daqui a 20 anos, eu acho que eu vou estar aqui ainda, né? Porque eu acabei de entrar. Espero que a gente esteja gravando um novo especial, ou a Ingrid me entrevistando, ou eu entrevistando a Ingrid, sobre os outros 20 anos que vão se seguir. Bom, professora Alexandra, obrigada pela sua participação. Obrigada por participar do laboratório e também pela parceria nesse projeto. Se quiser, pode fazer algum comentário final. Eu que agradeço, Ingrid. Agradeço a você, aos colegas, a Ângela, a Fabiana, a Jaque, que me ajudaram de formas diferentes, mas imprescindíveis, né? Tanto os meus colegas quanto os bolsistas. Né? Deu uma impressão para mim, né, de muita confiança no tipo de universidade que eu acredito e no tipo de profissional que eu quero ser. Mas é isso, só agradeço pela sua disponibilidade. Obrigada.